Olha, a gente está no capítulo... Eita, nem me lembro mais. Acho que é o 11 do livro. O 11... Não, o 14. Estamos na dimensão discursiva da linguagem. Na aula anterior, a gente se deteve sobre a questão do que se chama o processo de comunicação. Então, vimos o receptor, o emissor, a mensagem, o canal, o código, o contexto e o que foi mais? Receptor, emissor, receptor, canal, mensagem, código e o contexto. Eram esses seis aspectos. Depois a gente viu três coisas referentes às funções da linguagem. Vimos também que não é que quando a gente está falando de uma função da linguagem, quer dizer que só existe aquela função da linguagem naquele texto, naquela fala. Não. Na verdade, todas as funções, pelo menos quase todas, ou a maioria delas, estará presente. Uma delas se sobressairá a todas as outras. Então, a essa que se sobressai é que a gente diz, aqui predomina, veja, predomina a função tal da linguagem. Sobre as funções da linguagem, a gente viu já três. Essas três estão relacionadas com algumas das coisas daquele mapinha que a gente tinha visto sobre o processo de comunicação, né? O esquema do processo de comunicação. Então, vimos que, em relação ao contexto, ao objetivo da mensagem, a gente viu a função chamada referencial, quer dizer que aquilo que está dizendo, ou também chamada de função referencial ou função denotativa. Aquilo que a gente está dizendo corresponde àquilo que é a realidade. Essa é a função referencial. Ela está relacionada com o contexto. Depois a gente viu a segunda função, que foi a função chamada expressiva ou emotiva. Essa função está relacionada com o emissor, com aquele que está falando. E o que é que pretende? Vejam, na função referencial ou denotativa, o objetivo era transmitir uma informação sobre a realidade. Pronto. Só isso. Transmitir uma informação sobre a realidade. Sem que nessa informação, nessa transferência de informação, você agregue alguma coisa de seu. Você simplesmente está dizendo, chegou a minha conta de energia custando tantos reais. Você não está dizendo nada demais. Está só dizendo que chegou a conta de energia e qual foi o valor da sua conta. Tranquilo. Ou você vai a uma lanchonete e pergunta à pessoa quanto custa um cheeseburger. A pessoa, quando fala, vamos dizer, ela está dizendo aquilo que é e pronto. Ela não está fazendo uma interpretação da mensagem. Agora, vejam, quando a ênfase da função comunicativa está sobre o emissor, essa mensagem tem a expressão das emoções, das atitudes, dos estados de espírito do emissor com relação a quem fala. Por isso é que ela se chama de emotiva. Quando, por exemplo, a gente vai ver a função emotiva, vamos imaginar que você chegue nessa mesma lanchonete que você perguntou o preço do cheeseburger e, no entanto, você achou aquele cheeseburger caro demais. Aí, o dono da lanchonete vai tentar argumentar para você de que aquele dinheiro que ele está cobrando, ele está precisando, porque a família dele está passando necessidade, porque o filho dele está com uma cirurgia para fazer, por quê? Então, isso aí ele está apelando para o sentimental das pessoas. E aí, por isso, ela chama-se função emotiva.
E a última que a gente viu na semana passada foi a chamada função conativa ou apelativa. Aí, vejam, aí a ênfase está sobre o receptor da mensagem. Vamos ver a mesma situação. A mesma situação. O dono da lanchonete, você achou caro, mas em vez de ele dizer as tristezas, as agruras da vida, as agonias, os sofrimentos da vida dele, da família, e por isso que o preço está daquele jeito, ele pode argumentar o seguinte: você tudo bem, você está achando o preço caro, mas presta atenção que esse hambúrguer é de primeira qualidade. Ele é feito com carne de vaca chinesa, alimentada com leite de pêssego. É uma carne macia e que vai trazer para você todos os benefícios que uma carne vermelha pode trazer. É por isso que ela é um pouquinho mais cara do que os outros. Você pode ir aqui no meu concorrente e você vai comer um hambúrguer cheio de gordura trans, vai danificar seu coração. O hambúrguer dele pode ser o mesmo, mas ele está tentando convencer você de que vale a pena pagar um pouquinho mais caro para você ter uma comida mais saudável, digamos assim. Ele não está apelando para o sentimentalismo. Ele está argumentando, vamos dizer, em tese, racionalmente, sobre o porquê que o dele está mais caro, tentando convencer você a não ir para o concorrente. Depois e aí a gente começa a aula de hoje. Então, tudo isso que a gente fez foi revisão daquilo que a gente viu na aula passada. Hoje, a gente começa com a chamada função fática. A função fática tem a ênfase no canal. Qual é o objetivo da função fática? É iniciar ou manter a comunicação. Então, quando você se encontra com alguém e diz bom dia, e você atende o telefone e diz alô, essa daí é a chamada função fática, porque é para tentar estabelecer uma comunicação. É o início ou a tentativa de manutenção dessa comunicação. Quando, por exemplo, a gente está aqui na aula, de vez em quando eu digo, vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso é função fática, porque eu estou tentando fazer com que a comunicação ela continue, que a gente não perca o fio que a gente já estabeleceu. Tranquilo até aí? Pronto, aí isso aí é função fática. Tranquilo. E aí vem uma chamada função metalinguística. Então, estão presentes os nomes aí, né, para vocês, vejam. A gente começou com a chamada função referencial ou denotativa, são dois nomes para a mesma coisa. A ênfase está no contexto e ela quer só transmitir uma mensagem sobre a realidade. Depois tinha a função emotiva ou expressiva, cuja ênfase estava no emissor, e ele quer e a intenção é convencer o receptor a partir dos estados de espírito do emissor. Sensibilizar. Depois vinha a função conativa ou apelativa, cuja ênfase era o receptor, e o objetivo era persuadir o destinatário, influenciando o seu comportamento. Agora, aí a gente viu a função fática, né, que é para manter ou estabelecer a comunicação, cuja ênfase está no canal, e agora a chamada função metalinguística. Essa função é interessante porque o foco dela está no código, na língua utilizada. Então, por exemplo, quando vocês ouvem uma palavra e vocês não sabem o que ela significa, normalmente a gente vai ao dicionário
para saber o significado de alguma palavra, certo? Esse ir ao dicionário para saber o significado de uma palavra, isso é a função metalinguística. Agora veja, cuidado lá. O fato de ir ao dicionário não é do inglês para o português, é do português para o português mesmo. Vamos dizer que eu use aqui a palavra... Deixa eu pegar aqui uma. Eu estava lendo hoje um livro. Quer dizer, todos os dias eu leio alguma coisa. Pelo menos 30 páginas por dia. Eu não me lembro onde foi, eu não marquei. Eu vou vendo as coisas e vou... Quando eu não conheço a palavra, eu procuro, obviamente, no dicionário e escrevo-a em cima da palavra que eu li, para que eu não me... Eu não me lembro muito bem de ter anotado isso. Acho que talvez tenha sido no livro que eu escrevi, que eu terminei de ler ontem. Eu acho que foi no livro que eu terminei de ler ontem. Não está aqui, não. Mas deixa eu ver se eu me lembro de alguma palavra aqui. Vou abrir o que é o livro na doida em qualquer lugar e ver. Vamos dizer aqui, que eu vou ler aqui um pedaço do texto para você, diz: toda intenção que não se manifesta por meio de atos é uma intenção vã, e a palavra que a expressa é uma palavra ociosa. Aí vamos imaginar que vocês, lendo essa frase, vocês não saibam o que significam duas palavras, a palavra vã e a palavra ociosa. Aí você vai ao dicionário e vai procurar o que significa vã. É claro que você não vai encontrar a palavra vã no dicionário, porque o dicionário traz só uma acepção e as outras variantes não, ele teria que ter 4 formas para cada palavra. Então, traz só uma. Você vai encontrar a palavra vão, que significa vazio, oco. Toda a intenção que não se manifesta por meio de atos é uma intenção vazia. E a palavra que a expressa é uma palavra ociosa. Aí você vai ao dicionário atrás de ociosa. Ociosa quer dizer sem ocupação. Também, em certo sentido, oca, vazio. Vamos aqui ao dicionário. Vão. Pronto, aqui me deu um outro significado que eu não conhecia. Vão, que é oposto à realidade, falso. E também sem conteúdo, vazio, fútil. E a outra era ocioso. Ocioso. Ocioso vem de preguiça, de que não faz nada. Improdutivo. Então, aí você chega, vai ler essa palavra
e diz: toda intenção que não se manifesta por meio de atos é uma intenção falsa ou intenção vazia. Aqui talvez seja melhor vazia. E a palavra que a expressa, quer dizer, que expressa essa intenção, é uma palavra improdutiva. Aí você entendeu. Agora, vejam, você não entendia a palavra vã e não entendia a palavra ociosa. Quando você vai ao dicionário, para entender o que essa palavra significa, aí está manifestada a função metalinguística da linguagem. Notem bem, toda essa explicação que eu fiz, indo no livro, atrás de encontrar uma palavra ou alguma coisa para exemplificar para vocês, tudo isso era uma metalinguagem para explicar a própria metalinguagem. Dá um nó no juízo isso, né? Quando você estuda inglês, vamos dizer, um cara de língua materna inglesa, está lendo um texto lá, sei lá, de Shakespeare, e não entende uma palavra, e ele vai ao dicionário de inglês para saber o significado dela em inglês, não a tradução. Porque quando a gente está falando de tradução, a gente já não fala mais de metalinguagem. A metalinguagem acontece dentro do próprio código. É o código, quer dizer, a linguagem explicando a própria linguagem. Então, o português explicando o português, o inglês explicando o inglês, tornando-o mais claro. Isso é metalinguagem. Por isso, às vezes, me parece estranho quando a gente pega um texto em português antigo e o adapta para o português moderno e algumas pessoas colocam lá, tradução do português antigo. Mas como você traduziu do português para o português, não é possível. Você só traduz de uma língua para outra. Dentro da sua própria língua, você não faz tradução. Há duas coisas que você pode fazer: adaptação ou atualização. São essas duas coisas. O que você fez ali, por exemplo, você pega um texto de Gil Vicente, lá do século XIV. É óbvio que o português utilizado naquela época não era o mesmo, não é o mesmo português que a gente utiliza aqui hoje. Muitas palavras nem existem mais no português que existia lá no tempo de Gil Vicente. E a gente precisa, portanto, de atualizar a linguagem para poder entender. Isso também é metalinguagem, porque é o código tentando explicar o próprio código. Ficou claro esse para vocês? Eu encontrei aqui no livro um textozinho interessante sobre a função emotiva. Se alguém de vocês estiver com o livro aí, está na página 145 e 146. Eu vou ler para vocês. Eu estou com ele aqui. Diz assim: quando o passado é um pesadelo, é o título do texto. É um texto de Pedro Bial. Diz assim: tomado pela costumeira pressa de repórter, eu tinha que fazer, a toque de caixa, imagens do museu para compor a minha matéria. Quando chegamos ao primeiro corredor, o eixo da continuidade, tentei pedir algo à Bárbara, funcionária do museu que nos acompanhava. Não consegui falar. Tudo foi se desfazendo, todos os sentimentos e emoções, e também as racionalizações, reflexões ou desalentos mediados pelo intelecto. Tudo foi se desfazendo dentro de mim, e um grande vazio, um vácuo que sugava a si próprio, se formou qual redemoinho em meu peito, até explodir num jorro de pranto, num colapso incontrolável. Não tive condições de prosseguir com o cinegrafista Fernando Calixto. Procurei um lugar onde esgotar as lágrimas e tentava me explicar, repetindo aos soluços. Pela metade, não. Não vou conseguir fazer meia visita. Pela metade, não. Ou encaro todo o périplo ou vou embora. Não consegui nenhuma coisa nem outra. Nem parei de chorar, nem me recompus. Não me atrevi a percorrer todos os corredores, nem tampouco resisti a penetrar nos espaços desconcertantes do Museu Judaico de Berlim. Isso é uma narrativa interessante, porque, segundo eu soube, eu nunca vi isso na biografia de Pedro Bial, mas ele é de ascendência judaica, dos judeus poloneses, se não me engano. O nome dele é Bialski, parece-me. Eu ouvi um rabino uma vez dizendo isso. E
É claro que visitar o Museu Judaico de Berlim, onde estão todas as coisas que têm a ver com a identidade mesma dos judeus alemães e poloneses, causaria um sentimento muito parecido com esse, de essa dor interna, ainda que não tenha vivido, mas ele certamente tem parentes que foram terminar nos campos de concentração. Assim como existe uma entrevista interessante de Elke Maravilha, falando sobre o comunismo, e ela falando do pai dela que foi preso nos campos de concentração comunista, que são chamados gulags, que parece que ainda existem hoje em dia, embora ninguém fale, né, deles. Mas ela dizendo o quanto era dolorosa a situação que o comunismo implanta onde quer que chegue. Isso foi numa entrevista, se eu não me engano, que ela deu no programa da Hebe. Não uma entrevista, ela estava participando e alguma coisa motivou que ela contasse essa história. Alguém perguntou, na verdade, a ela sobre o pai dela e ela foi explicar como o pai dela, porque não concordava com o comunismo, foi jogado nesse campo de concentração. São campos da morte, em que você é jogado na Sibéria, num lugar muito frio, e se você não morrer de fome, morre congelado ou extenuado de trabalhos. E aí, quando ela fala, o sentimento que ela impõe àquele discurso, que é um discurso muito mais próximo do que o do Bial, porque o Bial aí está só... eu estou acreditando que seja verdade isso que ele está dizendo, que esse sentimento tão forte apareceu ali na visita ao Museu de Berlim, porque, como eu disse, certamente ele tem histórias dos parentes, de parentes dele, de tias, ou de avós, ou de alguns outros parentes que, capturados pelos nazistas, terminaram nas câmaras de gás. Isso é um fato, isso mexe por dentro. Essa é a função emotiva. A função emotiva é você rasgar o seu coração. Você pode não ter objetivo nenhum, como é o caso dessa crônica de Pedro Bial. Ele não está querendo que você faça ou deixe de fazer alguma coisa. Diferente do que aconteceu naquela que eu falei do dono da hamburgueria, da lanchonete. Ou quando aqueles camaradas entram no ônibus pedindo dinheiro, porque eu estou desde cedo sem comer, porque minha filha tem alergia à lactose, só toma leite de tal coisa, e eu só consegui até agora R$5, e a latinha de leite custa 25. Porque se ela não tomar, vai ficar com fome e vai morrer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é tudo função emotiva. Porque ele não está dizendo o que você deve fazer. Está simplesmente contando uma série de lamúrias para que você, tocado pela miséria dele, pela tristeza dele, faça alguma coisa. Terminada a função metalinguística, a gente vai para a chamada função poética. A função poética da linguagem, a ênfase está na mensagem. Então, estão vendo? A gente tinha 6 funções, 6 aspectos que a gente considera na comunicação. 6 aspectos, né? No processo. Que era o emissor e o receptor, a mensagem, o canal, o código e o contexto. Então, a gente já viu a do contexto, que era a função referencial ou denotativa, já vimos a ênfase no emissor, que era a emotiva ou expressiva, já vimos a ênfase no receptor, que era a função conativa ou apelativa, geralmente essa é das propagandas, vimos a função que está centrada no canal, que é aquela fática, vimos a função no código, com a ênfase no código, que é a metalinguística, e agora a função cuja ênfase está na mensagem a ser transmitida, que é a função poética. Eu vou ler o que está lá no livro. Diz assim: quando o objetivo da mensagem é chamar a atenção para a própria mensagem, sugerindo que ela é o resultado de um trabalho de elaboração feito sobre a sua forma, disse que a função predominante é a poética. A função poética é marcada por uma maior liberdade no uso das palavras exploradas
mais pelo seu potencial em evocar imagens e produzir efeitos sonoros. Nesse caso, há um trabalho com os próprios signos, cujo objetivo é provocar algum efeito de sentido no receptor. Das utopias, a poesia que está ali. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. O poema, esse poema é de Mário Quintana, nos faz ver que existia um trabalho aí, um trabalho de escolha das palavras, de organização dessas palavras, porque, deixe-me compartilhar a tela com vocês, desse poema, porque algumas coisas que a gente já viu em outras aulas, a gente vai precisar fazê-las aqui para poder a gente entender melhor o que significa, portanto, essa função poética. Pronto. Já está aí. Aí vamos ver. A organização. A organização em forma de estrofe. Estão vendo aqui? Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Percebam que existe uma série de coisas aí. Primeira, a gente tem um ritmo. Perceberam que eu li isso dentro de um ritmo? Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. A gente, quando fala, na nossa fala normal, a gente não usa esse ritmo. A gente fala de uma outra maneira. Vejam outra coisa interessante que existe aqui. Pela ortografia, pela regra ortográfica, quando você tem um pronome, um advérbio, e no caso aqui um advérbio de negação, esse pronome tinha que vir aqui. Não é motivo para não as querer. Só que isso é poesia. A poesia tem um ideal estético que muitas vezes pode passar por cima da regra do que a ortografia está dizendo. Demais, vocês notem aqui que não querê-las vai rimar depois com estrelas. Muito embora aqui você tenha ora e aqui é fora, fechado. A rima não é perfeita, mas ela rima. Então, você pode pensar que a função poética tem isso. Ela não é a fala de todos os dias, ela não é a língua com que a gente vai a uma mercearia comprar 1 quilo de arroz, ela não é tampouco a língua com as quais se dão as notícias, ela tampouco é a língua com a qual a gente lê uma notícia de jornal, nem com a qual a gente escreve uma lista de compras, nem é tampouco a língua com a qual a gente lê um livro científico, mas, meus caros, ela será sim a língua com a qual se escrevem obras de ficção, por exemplo. É claro que essa função poética vai ficar muito mais marcada, muito mais presente, quando a gente pensa na linguagem, na poesia propriamente dita. E ela vai ficar muito mais marcante. Mas quando você pega um livro tipo Iracema, você vai perceber que José de Alencar escolhe algumas palavras para utilizar no texto dele que certamente não caberiam se fosse numa outra situação. Porque aquilo dali faz parte de uma organização. Muitas vezes, por exemplo, Machado de Assis, no Dom Casmurro, o livro Dom Casmurro, que é a história de Capitu e de Bentinho, nos capítulos iniciais do livro, coloca na boca de José Dias, dizendo que a Capitu tinha os olhos de ressaca,
Aqui, para mim, não fica muito claro se ressaca é de ter bebido muito, a imagem, só que, no fim do livro, porque a história é Bentinho achando que foi traído por Capitu com o melhor amigo dele, Escobar. E aí, vejam que interessante, a palavra olhos de ressaca, que aparece lá no início, quando Capitu era ainda criança, vai reaparecer essa palavra uma outra vez no livro, já perto do fim, quando diz que Escobar morre afogado numa ressaca do mar. Aí você estabelece uma ligação entre os olhos de ressaca de Capitu e a ressaca do mar que pode levar a vida de alguém. Talvez seja Bentinho ali pensando que ele se deixou seduzir por aqueles olhos de cigana lasciva e dissimulada, outra imagem que também vai aparecer lá na boca do José Dias, e aquela metáfora dos olhos de ressaca, que Bentinho se deixou enredar naquela ressaca, cuja fonte eram os olhos de Capitu, e ele termina morrendo em sua dignidade, em sua alegria, assim como Escobar morrera numa ressaca do mar. Quer dizer, isso é uma possibilidade. Eu estou simplesmente procurando aqui alguma relação, porque a palavra aparece no início e no fim do livro. A gente, obviamente, na vida, na língua cotidiana, a gente não vai procurar fazer essas imagens, essas metáforas. Mas quando a gente pensa que é uma obra de literatura, ainda que não seja uma obra de poesia propriamente dita, de poesia como a gente entende, poesia como essa daqui das utopias, a gente tem que levar em consideração que uma obra literária é uma obra artística. E nessa obra de arte, a gente tem que levar em consideração aquilo que faz parte do que é a linguagem poética. Veja, chamar a atenção sobre a própria mensagem, sugerindo que a mensagem é o resultado de um trabalho de elaboração feito sobre uma forma. Então, quando a gente para pensar nos olhos de ressaca e na ressaca que matou Escobar, dentro do livro de Machado de Assis, a gente pode perceber que existe sim ali uma relação e que essa relação é uma relação poética no sentido de função poética da linguagem. Não sei se me fiz claro com isso. O objetivo era dizer que essa função poética a gente estende a outras coisas para além daquilo que a gente chama de simplesmente de poesia, tá certo? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui no livro. O livro, ali pelo final dele, desse capítulo, tem na página 149, existe uma parte chamada O Trabalho dos Interlocutores com a Linguagem. E o que é que se entende por isso? É que, primeiro, a gente tem uma coisa chamada... Antes disso, a gente não pode esquecer aquilo que já disse outra vez, que a linguagem é, antes de tudo, uma atividade humana. É um lugar em que se estabelece uma interação entre membros de uma sociedade, e esses membros, no uso dessa linguagem, podem fazê-lo para sugerir alguma coisa, assim como também pode usar a linguagem para esconder, seja esconder uma verdade, que é esconder suas intenções. Quando a gente pensa no mundo da política, por exemplo, a gente vê muito presente isso de esconder as intenções. Porque todo político, na verdade, todo ele, só quer uma coisa: roubar.
Roubar não no sentido de tirar dinheiro, mas roubar quando ele patrocina o Estado. E o Estado é um grande ladrão. Por quê? Ele tira dinheiro da gente, dizendo que vai fazer alguma melhoria, não faz a melhoria, cria um problema, aí depois diz, olha, apareceu um problema, a gente vai precisar de colocar mais um imposto, aumentar o imposto, porque não sei o quê, não sei o quê. E os políticos servem para perpetuar a estrutura do Estado. E, portanto, eles nunca vão dizer quais são as verdadeiras intenções deles. Tudo que você ouvir da boca de um político, porque eu vou melhorar a educação, porque eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, porque vamos melhorar o SUS. Não vão, não vão. Vão simplesmente entrar, sair, querer entrar de novo. É como um certo partido aí que passou quase 16 anos no poder e dizendo que tinha tirado todo mundo da pobreza, tinha dado educação para todo mundo e em 2 anos estava o Brasil todo miserável, o Brasil todo analfabeto. Quer dizer, nenhum político a gente deve levar o que diz um político como sendo alguma coisa que preste. É melhor, muito melhor, acreditar em algum doido que esteja pregando um fim do mundo em alguma praça. É muito mais sensato acreditar em algum doido que esteja pregando algum fim do mundo em alguma praça do que acreditar num político, mesmo quando ele diga a verdade. Na página 150, aparece um subtítulo chamado A Indeterminação da Linguagem. É interessante como ele descreve aqui, diz assim, a linguagem pode ser vista como um palco no qual os atores, isto é, os interlocutores, contracenam, confrontando diferentes intenções e expectativas opostas. No palco da linguagem, os falantes são os atores de um drama que se desenrola continuamente. Participando de diversas situações de interlocução, eles assumem diferentes papéis ou lugares discursivos. Qual é o papel do falante? O papel do falante é ocultar ou revelar suas intenções. Só existem essas duas possibilidades. Ou você diz o que você quer, ou você esconde o que você quer através de alguma maquiagem, de alguma máscara na sua intenção. Eu me lembro, uma vez ouvi uma história lá em Roma, dizendo assim que durante o nazismo, a gente já falou do nazismo hoje aqui, dizem que Pio XII, que era o papa da época, mandou avisar que ele percebeu que não adiantava bater de frente contra o nazismo, que ia piorar a situação, seja dos católicos, seja dos judeus. Então, o que ele fez? Mandou avisar que todos os bispos, na surdina, avisassem os seus padres, que avisassem os seus fiéis, que se um judeu, que eles podiam acobertarem, esconderem judeus dentro de suas casas. Aí um dos bispos dizem que perguntou a ele, disse, mas santidade, se a gente colocar esse judeu e um nazista chegar perguntando, tem algum judeu aqui dentro, tem algum judeu aqui na sua casa? Se a pessoa disser não, ela não vai estar mentindo? Diz que Pio XII respondeu para ele assim, disse, mas ele não fez a pergunta completa. O bispo franziu a testa e disse, como assim ele não fez a pergunta completa? Ele disse, ele não está querendo saber se tem algum judeu. Para que é que ele quer o judeu? Então, a pergunta completa seria, você tem algum judeu escondido aqui na sua casa para eu matar? Essa parte ele não disse, ele omitiu. Aí ele diz, então o católico responde omitindo a parte que ele omitiu. Entre parênteses, né? Está lá, para eu matar. O que é que o católico deveria responder? Não tem nenhum judeu aqui em casa, abre parênteses, para você matar, fecha parênteses. Então ele disse, não está mentindo, está dizendo, respondendo à pergunta como ele deveria ter feito inteira. Então, esse é o lugar de fala. Você esconde ou omite as suas intenções. Muitas vezes a gente precisa ter
a ciência, a sabedoria de perceber a intenção que está por detrás das palavras. Então, eu, por exemplo, tenho sempre um pé atrás com todo tipo de político. Para mim, eu acho que existe muita nobreza na política, mas eu sempre acredito que a máquina da política é muito mais forte do que a boa intenção de uma pessoa. Que ou essa pessoa vai ser massacrada pela máquina do Estado, ou ela vai se dobrar à própria máquina. No fim da história, ainda que ela não se dobre e seja massacrada, ela não conseguiu fazer nada do que tinha proposto fazer. E se ela se dobrar para não ser morta, ela tampouco conseguirá fazer alguma coisa. E, no fim, quem ganha com isso? O Estado. Simplesmente o Estado. Nós, o povo, continuaremos só um mero detalhe lembrado de 2 em 2 anos para votar num camboio de gente ruim. E com isso, meus caros, a gente acaba a aula de hoje. Na